impressionante assim, como que na mesma hora veio a resposta. Foi postado no nosso grupo dos adoradores que Deus está no controle. Foi mais ou menos isso, acho que a Ana Carla postou, que Ele já tem o propósito dele. Agora as coisas têm um tempo para que aconteça, mas que o propósito dele já está firmado. É isso, assim, falou muito forte no meu coração, porque às vezes a gente fica assim tão preocupado, pelo menos eu fiquei, porque era uma decisão difícil, eu tinha que falar um sim ou um não, e tudo estava me levando a falar o não, e na verdade eu não queria falar esse não, eu queria dizer sim, porque aos meus olhos, ao meu ver, seria uma oportunidade muito boa profissionalmente. E aí Deus direcionou, veio essa mensagem no grupo, e aí assim eu orei, falei, Senhor, está nas mãos do Senhor, se o Senhor está aqui comigo, e eu sei que o Senhor está, que o Senhor me direcione no que fazer. E assim, foi muito forte, porque no mesmo momento, já tinha recebido essas mensagens, ele me levou a ligar para um amigo meu que já trabalhou na empresa, e aí foi onde veio assim a confirmação de que não era para eu. Então assim, é muito gratificante. E aí essa canção que nós vamos ministrar agora é exatamente isso, assim, o que ela diz, que o lugar de descanso, o lugar de refrigério, onde realmente temos segurança, onde temos confiança, é no Senhor. E aí quando eu lembro daquele vídeo e vejo o Senhor ao meu lado o tempo todo, assim, então não é só vir aqui na igreja que o Senhor vai estar presente. Esse lugar é no Senhor, é realmente assim, deixar o Senhor fazer parte da minha vida, deixar o Senhor fazer parte da sua vida. Realmente assim, esse lugar no Senhor é estar com a presença dEle, é estar na presença dEle, em cada trajeto, em cada passo que nós damos. Porque assim, as respostas são muito fortes, assim, eu não tive dúvida do como Ele me direcionou e me levou a dizer o não. E aí eu vou dizer esse não amanhã, que foi o tempo que o supervisor me deu. E o mais gostoso, assim, é sentir conforto na decisão. Em outros tempos, assim, eu sempre fui muito apavorado, muito ansioso, eu ficaria ali remoendo. E quando Deus vem e responde, e a gente entende que Deus respondeu, por estar com Ele, por ver Ele realmente cuidando e protegendo a nossa vida, não fica dúvida. E isso, assim, é o mais confortante, é saber que não tem dúvida, é não, porque veio do Senhor esse não. E se fosse o sim, seria do Senhor também. Então é maravilhoso, assim, poder viver nessa dependência. E a minha oração tem sido isso, que realmente eu possa viver nesse lugar. E esse lugar é na presença do Senhor. É estar guardado por Ele, é estar realmente sendo dirigido por Ele. Os propósitos que Ele tem para a minha vida, porque Ele é fiel. E tudo que Ele cumpriu, que Ele prometeu, Ele vai cumprir na nossa vida. Amém? Então eu convido você a realmente elevar o seu pensamento ao Senhor. E cante conosco essa canção, assim, realmente se colocando à disposição do Senhor, para que Ele realmente esteja agindo em todas as áreas, em todos os momentos da minha vida, e realmente possamos viver o nosso dia a dia. Esse lugar é no Senhor, porque o Senhor está comigo. Então onde eu estiver, vai ser o lugar no Senhor, porque Ele está comigo e dirige a minha vida. Amém?
aguardar por Ele, porque Ele tem o melhor para a nossa vida. Amém? Algo também assim que Deus tem ministrado muito no meu coração, nesse mesmo sentido de estar na presença dEle, de estar sendo cuidado por Ele, é realmente assim, o como nós passamos pelas provações que temos. É porque a Bíblia assim, é tão grande, maravilhosa demais. E Deus, em momento algum, Ele nos diz que nós não passaremos, né, por provações, por tribulações. Ao contrário, lá em Tiago 1, versículo 2, ele pede para nós, tem por motivo de toda alegria passar por várias provações. Né, que isso trará o aumento da nossa fé, o sustento da nossa fé, né, a confiança nele. De cada provação que passamos, e Ele passa conosco, porque o lugar do Senhor é junto da gente, né, para passar por essa provação, para passar por qualquer provação que passamos. Ele está conosco, Ele está guiando, nos guardando, nos levando ao lugar certo. E passar por provação tem que nos trazer crescimento espiritual, a gente tem que sentir a nossa fé aumentada. E eu tenho passado muito por isso, né, no último ano da minha vida, né, muita provação. E muitas delas por minha própria falha, né, por realmente não viver nesse lugar do Senhor, por não deixar Ele ser o Senhor em todas as áreas da minha vida. E aí Deus permite, né, pela nossa fraqueza, pela nossa desobediência, e é isso que Ele tem ministrado no meu coração, passar por essas provações. Só que, para a gente crer nesse Deus tão maravilhoso, né, e passando por essas provações, precisamos realmente dobrar o nosso joelho, colocarmos diante dele, derramar a nossa vida diante dele, para que realmente tenhamos a nossa fé aumentada. E é muito maravilhoso poder sentir isso, poder sentir Deus cuidando de você, poder realmente sentir assim, que a nossa confiança está aumentada no Senhor. E é isso que eu tenho sentido esses dias, e tem sido assim muito maravilhoso, tem sido assim muito confortante saber que o Senhor está na direção do momento, em todas as decisões, tudo que eu tenho passado. E é uma escolha, também como nós estudamos aí sobre Sansão na escola dominical, e ele teve que escolher pelas escolhas que ele fez. Então, se nós temos o livre-arbítrio de escolher, mas Deus quer que a gente escolha o caminho certo, que é o caminho que Ele tem para nós. Porque, com certeza, andando no caminho que Deus tem para nós, a nossa fé será aumentada, a nossa fé será provada, e cada dia mais nós estaremos firmes e confiantes no Senhor. Então, nós vamos declarar essa canção que ministra demais no meu coração. Cada vez que a minha fé é provada, Deus me dá a chance de crescer mais. Então, finalmente possamos romper em fé, como nós vamos declarar aqui no Rio, lutar, vencer, plantar, colher no Senhor. Esse é o lugar que Ele tem para nós. Amém?
E a vitória está na mão dele, a chave está com ele.
perto de nós, que Ele esteja ao nosso lado, para que realmente possamos caminhar. Realmente, um dia, esse é o desejo que eu tenho no meu coração, declarar como Paulo declarou: combate o bom combate, cumprir a carreira da fé. E quando eu analiso a minha vida, está muito longe da minha conquista. Mas o Senhor, e o Senhor vai nos levar a esse lugar. E é realmente ter a nossa trajetória cumprida para a honra e glória do mundo. Amém? Então, enquanto eu ministrando essa canção, eu queria convidar você para o processo seu dízimo, a sua oferta. E só um recado: após o término do culto, o Fernando vai falar todo mundo fazendo as inscrições para o objetivo do carnaval. Amém? Então, leve isso no pensamento do Senhor e vamos ministrar essa canção. Amém? Yeah.
Graça e paz, irmãos. Podem se assentar. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós já cantamos nessa noite que o melhor lugar para nós estarmos é no Senhor, pois o Senhor é um Deus todo-poderoso, o Senhor é o único digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Nós reconhecemos que Tua obra é perfeita, que Seus caminhos são justos, e nós sabemos que se nós permanecermos no Senhor, nós teremos paz, que nossa alegria será completa, Senhor.
que nós temos vencido através do teu Filho Jesus, que venceu por nós, e por isso nós somos gratos, Senhor. E pedimos também que nessa noite o Senhor venha falar aos nossos corações, venha trazer a tua palavra, pois tu sabes que nenhum conhecimento humano, nenhuma ciência humana tem poder para a edificação do teu corpo, Senhor. Por isso, que o teu Espírito Santo esteja fazendo essa obra nesta noite, falando o que o Senhor quer falar ao coração de cada irmão, Pai. Que o Senhor esteja dirigindo tudo o que ocorrerá neste momento. É o que eu oro e te peço, no nome santo de Jesus. Amém. Vamos abrir a palavra. Hoje, irmãos, nós vamos falar sobre guerra. Eu não sei se você está preparado e nem eu estou bem certo do que eu vou falar. Mas Deus vai conduzir a tudo, pois Ele é bom. Amém? Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de 2 Crônicas, capítulo 14. 2 Crônicas, capítulo 14. Diz assim a palavra do Senhor. E Abias dormiu com seus pais, e o sepultaram na cidade de Davi. E Asa, seu filho, reinou em seu lugar. Nos seus dias esteve a terra em paz, 10 anos. E Asa fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor, seu Deus. Porque tirou os altares dos deuses estranhos, e os altos, e quebrou as imagens, e cortou os bosques. E mandou a Judá que buscasse ao Senhor, Deus de seus pais, e que observasse a lei e o mandamento. Também tirou de todas as cidades de Judá os altos e as imagens, e sob ele o reino esteve em paz. E edificou cidades fortificadas em Judá, porque a terra estava quieta, e não havia guerra contra ele naqueles anos, porquanto o Senhor lhe dera repouso. Disse, pois, a Judá: edifiquemos estas cidades, e cerquemo-las de muros e torres, portas e ferrolhos, enquanto a terra ainda é nossa, pois buscamos ao Senhor nosso Deus. Buscamo-lo e deu-nos repouso de todos os lados. Edificaram, pois, e prosperaram. Tinha Asa um exército de 300.000 de Judá, que traziam pavês e lança, e 280.000 de Benjamim, que traziam escudo e atiravam com arco. Todos estes eram os homens valentes. E Zerá, o etíope, saiu contra eles, com um exército de 1 milhão e com 300 carros, e chegou até Maressa. Então Asa saiu contra ele, e ordenaram a batalha no vale de Jefatá, junto a Maressa. E Asa clamou ao Senhor, seu Deus, e disse: Senhor, nada para ti é ajudar. Quero poderoso, quero de nenhuma força. Ajuda-nos, pois, Senhor nosso Deus, porque em ti confiamos, e no teu nome viemos contra essa multidão. Senhor, tu és nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. E o Senhor feriu os etíopes diante de Asa e diante de Judá. E os etíopes fugiram. E Asa e o povo que estava com ele os perseguiram até Gerar. E caíram tantos
dos etíopes, que já não havia neles resistência alguma, porque foram destruídos diante do Senhor e diante do seu exército. E levaram dali muito grande despojo. Feriram todas as cidades nos arredores de Gerar, porque o terror do Senhor veio sobre elas, e saquearam todas as cidades, porque havia nelas muita presa. Também feriram as malhadas do gado e levaram as ovelhas em abundância, e camelos, e voltaram para Jerusalém. Até aqui. Obrigado. Irmãos, a gente vê a história do Senhor, conta apenas mais um evento em que o seu povo se envolve numa guerra. Mas antes disso, fala que Asa fez tudo o que era correto. Ele foi reto diante do Senhor, ele procurou edificar a cidade, ele procurou fazer muro enquanto tinha paz. Ele não se acomodou. Nós vamos ver, se vocês lerem o capítulo 15, eu não quero entrar muito nisso, senão a gente vai ficar preso, e não é esse o enfoque hoje, que ele fez muitas coisas boas. O pai dele já tinha combatido contra as 10 tribos e tinha vencido. E depois disso, no capítulo 15, diz que dessas 10 tribos, muito voltaram para adorar o Senhor. Asa, no capítulo 15, diz que destituiu a sua mãe, a rainha, porque ela era idólatra. O rei Asa, ele não tinha nada que pudesse comprometer o seu reinado. Ele era um homem reto e procurou sempre fazer tudo para agradar o Senhor. E quando ele foi atacado por uma multidão de 1 milhão de homens, com 300 carros de guerra, e vocês viram, nós lemos, que o exército de Israel somado, na verdade, era apenas 580 mil homens. Uma proporção de quase 2 para 1. Né? E os carros de guerra, que eram muito poderosos nesta época. Mas como ele orou, né? E o Senhor derrotou os etíopes. É sobre isso que eu quero te falar nessa noite. Eu quero te falar sobre guerra, mas eu quero te demonstrar que todas as nossas guerras, quem vence é o Senhor. Não importa, nunca foi problema para o povo de Deus o tamanho do exército inimigo ou quem Deus usou. Aqui mesmo, Asa diz que ele usa o poderoso e usa quem não tem nenhuma força, porque ele é Deus, o poder pertence a ele e ele dá a vitória. Nós poderíamos citar vários casos, várias passagens de guerras, de vitória, e nós vamos ver que o que determinava a vitória ou a derrota do povo de Deus era Deus. Era Deus, pois ele determinava se o povo de Deus venceria ou se seria derrotado. E ele determinava isso segundo a obediência do povo. Porque a vontade de Deus não é que sejamos derrotados. Ainda que nós passemos por algumas dificuldades no nosso dia a dia, e às vezes nos sentimos derrotados por algumas circunstâncias passageiras. Mas a vontade de Deus não é que nós tenhamos uma vida de derrota. A vontade de Deus é que nós triunfemos. Mas para que nós consigamos fazer isso, viver dessa forma, de uma forma triunfante, nós temos que entender quem é Deus. Quem é o nosso Deus? Quem é que luta a nossa guerra? Quem sai a peleja por nós? Porque se você analisar, e você vai ver muitas passagens, e nós podemos ver várias vezes, várias circunstâncias que o povo de Deus passou de dificuldade.
E todas as vezes o povo venceu de uma forma sobrenatural. Sobrenatural. O problema é que a nossa natureza, costuma tender ter um pensamento natural. Nós precisamos parar de viver de uma forma natural para nós vivermos o sobrenatural de Deus. As guerras se levantam, os inimigos se levantam no nosso dia a dia. Você vai ter a sua dificuldade, eu vou ter o meu. E às vezes você vai falar, você não conhece a minha guerra. Eu não conheço mesmo, irmão. Eu tenho as minhas, você tem as suas. Mas nós precisamos conhecer quem é nosso Deus e que Ele nunca perdeu uma batalha. E o que determina a nossa vitória é se nós estamos com Ele. Pois sempre foi assim. Sempre foi assim. Nós vamos ver, por exemplo, podemos pegar... Vamos para 1 Crônicas 14. Não precisa nem abrir, irmãos, é rápido. Só para a gente ter uma ideia de quem é o nosso Deus. Quando Davi consulta Deus, se ele subiria contra os filisteus, Deus diz, sobe, pois os entreguei na sua mão. Quem entrega é Deus. Deus entregou. Não foi Davi que derrotou os filisteus. Foi Deus que os entregou. E depois, quando eles se ajuntaram novamente e Davi voltou a consultar Deus, se ele subiria novamente contra os filisteus, e Deus disse, não, você não subirá. Dessa vez você vai rodear por trás e a peleja ocorrerá de frente às amoreiras. E aí Deus deu um sinal para Davi. Falou, você espera, quando você ouvir o barulho da andadura sobre as copas das amoreiras, você vai sair para a peleja, porque Deus saiu diante de ti. Deus já havia saído na frente. E Ele sempre sai à frente, ou Ele entrega. Quando Josué conquistou Jericó, se você pegar a palavra, você vai ver em Josué 6, que Deus fala com Josué e diz, olha, eu já entreguei a cidade na sua mão. E o rei e os valentes valorosos, Ele entregou. A forma que Ele vai fazer, a estratégia que Ele vai usar, a estratégia que Ele vai dar, é dele. Pois não há estratégia boa, humana. Eu vou fazer assim. Isso não interessa. O que interessa é se Ele está contigo. Se Ele está na sua guerra. Se Ele vai lutar essa guerra. Porque se você pegar em toda a Bíblia, e há diversas passagens, sempre vai dizer isso. A guerra nunca foi uma guerra de homens. Nunca foi uma guerra de homens. Ele determina. Em 2 Crônicas 20, quando Jaziel foi tomado pelo Espírito de Deus, ele disse, não temais, nem vos assusteis com esta multidão que vem contra ti. Pois esta peleja não é vossa, mas é de Deus. A peleja é de Deus. E eles foram à peleja com levitas adorando a Deus na frente. Isso não é estratégia de guerra. Deus nunca se preocupou com as armas ou com o tamanho do exército que ia lutar. Isso não tem nenhuma importância, isso não tem nenhuma relevância. Nós vemos a Bíblia e achamos sensacional como Davi, um menino, derrotou um gigante. Mas Davi era apenas um instrumento na mão de Deus. Foi Deus que entregou o gigante na mão dele. Aquela pedra não tinha poder nenhum. Aquela pedra não era uma pedra especial.
Aquela pedra não era uma pedra de derrubar gigante. Quem entregou Golias na mão de Davi foi o Senhor. E sempre, sempre, sempre será assim. Ele sabe, ele é especialista nisso. Ele sabe gerenciar todas as coisas. Todas as coisas estão no seu controle. Ele não perde o controle de nada. Ele nunca perdeu. Ah, mas o povo foi derrotado? Foi. Por desobediência. Porque abandonou o Senhor. Porque não ouviram. Porque não eram fiéis. Porque não expulsaram o povo que eles precisavam expulsar. Porque adoraram outros deuses. Porque não confiaram. Mas ele nunca deixou e nunca deixa de fazer a sua parte. Agora, no que a gente confia? No que nós confiamos? Quantas provas nós precisamos ter para confiar nisso? Essa é uma boa pergunta. Será que a sua confiança está inteiramente no Senhor? Será que a minha confiança está inteiramente no Senhor? Quando o povo de Deus quis confiar na sua força, na Bíblia, ele caiu. Caiu. Por quê? Porque não é pela nossa força. Foi derrotado em Ai. Josué enviou espias, irmãos. Eles espiaram e falaram: não fatiguemos o povo. Mande 3.000. Está dominado. Davi, quando fez o censo e foi repreendido por isso, quis saber o tamanho do seu exército, o tamanho da sua força, e foi repreendido. Davi. A verdade é uma só. Nós gostamos de viver de uma forma em que nós temos o controle das situações, que nós temos a resposta, a solução para todas as coisas. A verdade é essa. Nós queremos fazer do nosso jeito. Nós queremos fazer do nosso jeito. Quando vem a dificuldade, nós tentamos resolver de todas as formas. Quando isso parece que é uma solução humana. Eu digo para as coisas mais simples. Quando, na verdade, nós deveríamos confiar inteiramente no Senhor. Claro que as coisas vão se levantar, os inimigos vão se levantar e nós teremos nossas dificuldades. Isso é normal, nós passaremos por isso. E nunca fomos enganados sobre isso. Só que como nós reagimos a isso? Aonde estão os nossos olhos frente às dificuldades? Frente à primeira dificuldade que nos aparece? Quando Eliseu estava em Dotã e o rei Sírio, sempre que ele tinha um plano para armar uma emboscada contra o povo de Israel, Eliseu revelava ao rei de Israel: não passe por ali, porque os sírios estão ali. Não passe por ali, não vai por ali. E ele falou, o rei sírio disse para um servo dele: há alguém entre nós que está levando informação daqui para lá. E o servo dele disse: não, não há. É Eliseu, o homem de Deus que revela tudo o que o Senhor vai fazer. Então eles foram cercados. E ali, quando o servo do homem de Deus, Geazi, abriu os olhos, ele viu carros, viu cavalos, viu a cidade cercada. É o que nós fazemos. Os nossos olhos humanos alcançam as coisas que nos aparecem à nossa frente.
Qual foi a reação dele? Ai, meu Senhor, ele falou para Eliseu, o que faremos agora? Dessa nós não poderemos escapar. Não há solução. Não tem como. Porque é fácil. Quando está tudo favorável, irmãos, é fácil. É fácil. Quando as coisas estão em nossas mãos, é fácil. Mas o que nós fazemos quando a adversidade se levanta à nossa frente? E vocês sabem que Eliseu acalmou ele e disse, calma, muito mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou para que Deus abrisse os olhos dele, seu servo. Isso é confiar e saber quem é nosso Deus. O que determina a nossa derrota não é nada que se levanta contra a nossa vida. Nada, pois Deus é poderoso para mudar toda situação. Toda situação. Nunca foi diferente. Mas o que Ele espera, o que Ele está fazendo, é nos provando. Sempre Ele esteve nos provando. Para ver até onde vai a nossa confiança. Até onde chega a nossa fé. Até onde você confia nele. Pois ele já sabe. A solução ele já tem, irmãos. A solução ele já tem. Ele está nos provando e sempre esteve. Deus sempre esteve provando o povo. Desde lá de Gênesis 2, quando ele colocou o homem para lavrar e guardar o jardim, e deu uma ordenança que de todas as árvores ele comeria, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comeria, pois certamente morreria, ele estava provando o homem. Ele estava perguntando se o homem confiaria nele. Se o homem aceitaria que Deus conduzisse a vida dele falando o que era bom e o que era mal. O homem falhou. Nós sabemos a história. E sempre foi assim. Se nós pegarmos no Novo Testamento, uma passagem que eu gosto bastante, aquela passagem de João 6, quando o povo seguia Jesus por todas as maravilhas que ele fazia aos enfermos. Quando Jesus levantou a cabeça e viu a multidão, ele se virou para Felipe e disse: onde compraremos pão para toda essa gente? A palavra do Senhor diz que Jesus perguntou isso para prová-lo, pois ele já sabia o que faria. Ele perguntou isso para prová-lo, para saber até onde ia a sua fé. O que Felipe respondeu? Senhor, nem 200 dinheiros seria capaz de alimentar essa, de dar um pouco. Felipe estava pensando que eles não tinham o dinheiro para comprar pão para dar um pouco para cada. E aí André, do lado, falou assim, eu vou entrar nessa conversa, né? Falou assim, bom, tem um rapaz aqui que tem 5 pães de cevada e alguns peixes, mas o que é isso perto dessa multidão? Isso não é nada. Isso não serve. O que é isso? Não é nada. Deus perguntou para prová-los. Deus queria saber até onde ia a fé deles. Até onde eles confiariam em Deus. E é isso que Ele faz conosco. Ele já sabe a solução. Você pode passar por aflição. A palavra do Senhor diz, né, que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor os livra de todas. O que nós fazemos? Como nós reagimos?
Nós vemos exemplos, irmãos, de fé, de confiança em Deus, que são exemplos para nós. Por exemplo, centurião romano. Acho que é Lucas 7 ou Mateus 8, se eu não me engano. Conta a história, centurião romano. Ele pediu para que os anciãos judeus intercedessem com Jesus para que viesse curar o seu servo que estava enfermo. Porque ele sabia que Jesus poderia curá-lo. Quando Jesus veio, ele não deixou que Jesus chegasse até a sua casa. Ele disse: não sou digno de recebê-lo debaixo do mesmo teto, mas sou homem sob autoridade. Digo para um, vai, e ele vai. Digo para outro, vem, e ele vem. Digo para outro, faz, e ele faz. Assim como o Senhor. Envia apenas uma palavra. Foi o que ele pediu para Jesus. Ele enviou os seus servos. Envia apenas uma palavra. E o meu servo será curado. E Jesus disse que nem em Israel ele viu tamanha fé. As soluções dos problemas, dos nossos problemas, muitas vezes não, a maioria das vezes não está em nossas mãos. Nós que não entendemos isso. Nós queremos resolver pelas nossas forças. Nós não entregamos, nós falamos que entregamos, mas nós não descansamos. Nós muitas vezes, de uma forma inconsciente, duvidamos. Duvidamos, porque olhamos para o tamanho do desafio, para o tamanho do adversário. Muitas vezes nós vemos e falamos assim, isso não é possível. Realmente não é possível. Quem falou que é possível? Não é possível. É possível para Deus. Para nós não é possível. Porque não é uma coisa natural. Não é uma coisa que está ao nosso alcance. Alimentar aquela multidão não é uma coisa natural. O que nós precisamos entender é isso. Que muitas vezes nós precisamos agir de forma sobrenatural. Ter os nossos pensamentos e saber que Deus é poderoso para mudar toda a situação. Sentiremos medo? Sentiremos. Porque isso é normal. Isso é normal. Por exemplo, Gideão. Gideão, quando o anjo do Senhor apareceu a ele estava malhando trigo no lagar. Porque estava com medo. Porque os midianitas subiam, roubavam todas as novidades da terra. Ele estava com medo. Mas o Senhor disse que seria com ele. Ali foi a primeira promessa. Fique tranquilo, quando depois de se lamentar, que é o que a gente sempre faz, né? Falar, ai, eu sou o menor da minha casa. Mas isso nem sempre é ruim, porque você conhece suas limitações. E eu conheço as minhas. Mas enfim. Deus disse que seria com ele. E aí, olha só, irmãos, que eu digo que loucura, mas isso somos nós, seres humanos. O que Deus fez? Ele falou que queria fazer uma oferta ao anjo. Ele fez a oferta e colocou em cima de uma pedra. E o anjo tocou com o cajado a oferta, e saiu fogo da pedra e consumiu a oferta, e o anjo do Senhor, que era Jesus, foi para o céu. Então ele caiu e reconheceu que era Deus. E temeu de morrer porque havia visto Deus. Olha a loucura disso. Deus falou, fique em paz, você não morrerá. Ele reconheceu que era Deus. Que Deus falou que entregaria
nas mãos dele. Olha a loucura. E então pediu uma coisa: que ele derribasse o altar de seu pai de Baal e o totem que havia nele e edificasse um altar para o Senhor. Normal. Nós precisamos consertar algumas coisas para ter vitória. E ele fez isso à noite, porque temeu os homens da cidade. Tinha medo. Mas o medo não foi problema, porque ele obedeceu. E os homens quiseram matá-lo. O pai dele, Joás, defendeu ele e falou assim: não, se Baal é Deus, que Baal contenda contra Gideão. E Gideão pede mais um sinal do velo de lã molhado e terra seca. Beleza. Depois ele pede outro sinal, que é a terra molhada e o velo seco. Deus dá 3 sinais, 3 confirmações. E Deus teve que permitir que ele fosse até o acampamento inimigo e ouvisse um sonho de um inimigo e a interpretação de um sonho de um inimigo que Deus havia entregado os midianitas na mão de Gideão. Aí ele foi a peleja. Deus já tinha dado 3 confirmações para ele. E Deus permitiu que ele fosse ouvido da boca dos inimigos que eles haviam sido entregue na mão de Gideão. Nós somos assim. Muitas vezes nós vacilamos, nós não confiamos, nós temos medo. Por quê? Porque nós vemos as circunstâncias. E nós vemos, por exemplo, que a situação já era difícil. Por quê? Porque com Gideão havia 32 mil, certo? Que ia contra um exército de 135 mil. Uma proporção totalmente complicada se obter uma vitória. Mas Deus falou: tem muita gente. Depois eles vão ficar se gloriando que essa vitória foi deles, pela força deles. Manda embora os covardes. Foram 22 mil. Ficaram 10 mil. E você conhece a história, como ele fez um teste ali, quantos beberiam água como cachorros, lambendo a água. E aí ele selecionou 300. 300, não interessa o número. Por quê? Porque é Deus que dá a vitória. Não interessa o número. Não interessa o tamanho do exército inimigo. Não interessa as armas que você vai usar. Armas humanas. É porque, olha, esses dias eu vou te dizer, hein? Quase morri. Não, irmãos, não sou eu não, tá? Estou dando um exemplo só, pelo amor de Deus. Quase morri. Graças a Deus que eu tive dinheiro para ir no hospital, porque senão eu tinha morrido. Está confiando em Deus? Se eu tivesse ido para o SUS, eu tinha morrido, porque passei mal, ainda bem que eu tinha o dinheiro ali para ser consultado. Não. Você pode até pagar uma consulta, não estou falando para você não pagar. Mas aonde está a sua confiança? Nós agimos assim. Nós queremos ter o controle das coisas nas mãos. E muitas vezes Deus nos prova e nos leva por caminhos totalmente diferentes para mostrar quem Ele é. Que o poder é dele. Muitas vezes nós passamos por situações para que Ele se mostre para a gente quem Ele é. O cuidado que Ele tem conosco. Por que ocorre todas essas histórias na Bíblia? Para que os homens sejam exaltados? Não. Não. Porque foi Deus que entregou. Foi o Espírito de Deus que estava em Sansão. A força dele vinha do Senhor. E essas coisas ocorrem não é para que homens sejam exaltados, era para que o nome de Deus fosse exaltado. Para que o nome do nosso Deus seja glorificado.
Se você procurar, estudar a Bíblia, você vai ver que muitas vezes Deus faz algumas situações, você fala assim, que história linda, arquitetada, porque Ele tem o controle de todas as coisas, porque Ele é Deus, mas não é por um mero acaso, é para mostrar que Ele é Deus. Ali em Êxodo 14, por exemplo, foi, sei lá, a quinta ou a sexta vez que Ele endureceu o coração de Faraó. Eu endurecerei o coração de Faraó, para que vos persigam, para que o meu nome seja glorificado, para que os egípcios saibam que eu sou o Senhor. Muitas vezes nós passamos por alguma dificuldade, por alguma luta, para que o nome do Senhor seja glorificado. Quando Jesus recebeu a notícia que o seu amigo Lázaro estava enfermo, ele disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para que o nome de Deus seja glorificado, para que o Filho de Deus seja glorificado através dela, da doença. Nós conhecemos a história, não era tão mais simples Jesus ter enviado uma palavra, como ele fez para aquele centurião. Lázaro era amigo dele. Tanto é que Marta e Maria foram apertar Jesus quando ele chegou lá. Se o Senhor estivesse aqui quando ele estava enfermo, ele não teria morrido. Nós queremos que seja do nosso jeito. O que elas esperavam? Quando elas enviaram aquele mensageiro que dizia: Senhor, aquele que tu amas está enfermo. Quando elas enviaram o mensageiro a Jesus, o que elas esperavam? Que Jesus de pronto fosse até lá. Que Jesus de pronto fosse até lá. E é o que nós fazemos, nós somos imediatistas, nós queremos as coisas do nosso jeito e muitas vezes nós não vencemos por causa disso. Porque Deus tem os mecanismos dele. Deus tem as estratégias dele. Por quê? Porque Ele é Deus. Se Ele mandar rodear 7 vezes, é porque... Ah, mas por quê? Qual que é a lógica disso, irmão? Esses dias eu tive uma discussão, não foi discussão não, estou brincando. Eu fui a São Paulo e eu fui numa livraria evangélica lá, e eu vi alguns pastores discutindo e tal, e eu fiquei só de lado, olhando. E meu sogro entrou na discussão, e por que isso, por que aquilo? E eu fiquei quieto, olhando tudo aquilo. Uma discussão saudável, tá? Não era bate-boca, não, mas assim, cada um com a sua teoria. E aí meu sogro falou assim: qual é a sua opinião sobre isso? Não me interessa. Talvez eu tenha sido até um pouco grosseiro com ele, mas por que não te interessa? Eu não fico querendo justificar a Bíblia. Eu não fico querendo dar uma... como que eu posso explicar, irmãos? Valorizar a Bíblia. A Bíblia não precisa disso, sabe? Porque Davi rodou a pedra a não sei quantos quilômetros que Davi acertava. Não foi por isso, irmãos. Se nós começarmos a racionalizar as coisas pela nossa ótica humana, sempre nós tiramos a glória de Deus. É porque Ele é Deus. E Ele decidiu assim. Ele decide porque Ele é soberano. Ele é soberano. Ele decide. O que nós precisamos, como criatura, é aceitar a vontade de Deus. Aceitar. Eu tive uma experiência há uns dias atrás, e eu falo que, sabe, Deus não muda, Ele continua sendo maravilhoso. É que nós, muitas vezes, paramos de ver os milagres de Deus que estão aqui do nosso lado, porque nós achamos normal. Mas não é normal. Há uma amiga minha,
Alguns aqui até conhecem, eu não vou falar o nome dela, mas enfim, é muito amiga minha. É uma pessoa que eu gosto, que é do meu convívio. E ela estava com um problema de uma enfermidade grave. Uma enfermidade grave. Ela fez uma cirurgia, ela estava com câncer. E ela fez uma cirurgia e, enfim, ela precisou fazer quimioterapia, a situação dela não era muito favorável. E ela começou a fazer a quimioterapia. E ela me procurou um dia à tarde, era uma quinta-feira. Eu lembro como se fosse hoje. Morrendo de dor de dente. Mas morrendo mesmo. Ela me procurou porque eu sou dentista. E ela me procurou e falou: Carlos, eu não estou aguentando de dor de dente. Falei: Vani, vamos para o consultório. Casa à noite. Falei: vamos para o consultório. Ela falou: não, tem um problema. O médico não autorizou que eu faça o tratamento. Não pode. Falei: mas como não pode? Você está morrendo de dor de dente. Mas não pode. Eu tenho quimioterapia marcada para sábado. E ele não autorizou. Mas você não vai suportar. Não, mas ele falou que eu vou ter que suportar. Eu falei: mas você não vai, porque não é por nada, é que eu sei a dor que é. Enfim, ela foi embora chorando da minha casa, e eu falei para minha esposa: eu vou ficar chorando aqui. Porque não é fácil você não poder ajudar uma pessoa. E na sexta ela me ligou e falou assim: Carlos, eu fui lá e falei que não aguentava. E ele falou desse jeito para ela, falou: olha, médico geralmente não, às vezes é um pouco ríspido, eles são muito, como que eu posso dizer, realistas, né? Não é nem otimista, é realista, é uma realidade. Ele falou: ó, o tratamento tem que ser seguido à risca. Você vai prejudicar o seu tratamento. E você está consciente disso? Você está prejudicando o seu tratamento? Ela falou: doutor, eu não aguento. Ele falou: não, se você estiver consciente, não tem problema nenhum. Você pode fazer, mas você está prejudicando o seu tratamento. Você tem que fazer 12 sessões. Está na terceira. Você quer fazer isso? Eu vou fazer. Ela foi no meu consultório, eu falei: nós vamos abrir seu dente. E o dente dela tinha uma infecção, ela falou assim, ó, e o médico falou: fala pro dentista terminar logo, hein, porque adiou desse sábado, vai ficar próximo, mas eu tenho esse dente pronto, quero esse dente pronto. Eu falei: Vani, não vai dar para ficar pronto. Ai, Carlos, mas acabei falando o nome dela. Enfim, falei: você vai voltar daqui 15 dias. Ela falou: mas o médico vai me matar. Eu falei: vamos resolver um problema primeiro, depois você vai resolver o outro. Tá bom. Ela foi, fez, tratou o dente, enfim, vamos encurtar a história. Ela fez mais uma sessão, depois ela fez outra, acho que estava na quinta. E ela teve uma reação alérgica muito forte na mão. As mãos dela descamaram, os pés. E o médico falou: eu nunca vi isso. Eu nunca vi isso. Vou ter que interromper seu tratamento. Não dá, você não pode continuar com esse tratamento, porque já teve muito problema. Você interrompeu, parou, voltou, e agora você está com essa alergia. Eu vou ter que fazer um novo exame em você e escolher um outro método de tratamento. E quando ele fez o exame, para surpresa dele e dela, ela não tinha mais nada. Ela fez 5 sessões, vamos dizer assim, de uma forma que não era a ideal do ponto de vista médico. E ela foi curada. Eu pedi oração para ela aqui, um dia de manhã, eu até mandei alguns versículos para ela e disse: Vani, quem você confia? Carlos, mas eu não aguento mais. Eu tive dor de dente, meu tratamento não está dando certo, agora eu tenho essa alergia, eu vou ter que interromper, não está dando nada certo. Eu falei: mas aonde está a sua confiança? Você acha que é o tratamento que vai te curar? Aonde está a sua confiança? Aonde está? Aonde está a nossa confiança? Irmãos, eu não estou falando que não é para fazer tratamento, não é nada disso. Tem que fazer. Mas aonde está a nossa confiança? Quando o anjo visitou Abrão e depois Sara,
Abraão riu. Depois Sara riu. E ela pensou, terei eu prazer... Quando o anjo falou que ela teria um filho, né? Isaac. Ela pensou, terei eu prazer na minha velhice, já sendo meu senhor velho? Ela foi até repreendida pelo anjo. E depois, se vocês olharem, vocês conhecem a passagem, o anjo disse, por acaso há alguma coisa difícil para Deus? Nós temos que parar de limitar Deus. A verdade é essa. Nós temos que parar de aumentar o tamanho dos nossos problemas. Nós temos que parar de prestar atenção nos gigantes que estão à nossa frente. Terão muitas pessoas que tentarão te desencorajar, se você pensar assim. Quem tem o pensamento humano, o pensamento racional, vai falar assim, ó, não é bem assim, hein? Não é bem assim. Você vai ver que vai ter gente para te desencorajar. A verdade é essa. A mulher de Jó, depois que ele tinha perdido tudo, família, camelo, pegado fogo em tudo, chaga no corpo, da planta dos pés até a cabeça, o que ela disse? Maldiz, por que não amaldiçoa teu Deus e morre? Por que você não desiste? Já deu tudo errado. Por que você não desiste? Golias tentava desestimular o povo através da sua boca. Muitas vezes, pessoas até do nosso meio podem nos desencorajar. Muitas pessoas vão falar assim, não mexe nisso daí não. Hoje já é de 4 dias, está fedendo. Não mexe nisso não. Isso daí já foi. Muitas pessoas vão fazer isso. Ezequias, quando ele estava ali afligido por Senaqueribe, Rabsaque não por uma vez, mas por 3 vezes ameaçou. E dizia para o povo, olha, vocês não confiem em Ezequias não, hein? Ele está falando que a cidade não será entregue, mas a cidade será entregue. Vocês não confiem nele não. Façam um acordo com nós. Depois mandaram um recado para Ezequias. Em quem você confia? Onde está a tua confiança para fazer isso? Sendo provado. O inimigo falando. Até onde vai sua confiança? Depois, Rabsaque teve a audácia de dizer que Deus não te engane, falando que o grande, olha só a audácia, que o grande rei da Síria não vai invadir a cidade, porque ele vai invadir. Que Deus não te engane. Nós temos que tomar muito cuidado com o que nós ouvimos. Guardar a nossa fé. Guardar, valorizar tudo que Deus tem feito por nós. Amém? E eu não sei, irmãos, o que vocês têm passado. Eu não sei qual tem sido a sua luta. Não sei. Sinceramente, eu não sei. Eu sei que, seja ela qual for, Deus é poderoso para lhe dar a vitória. E eu não sei como Ele vai dar. Não sei. Eu não sei qual estratégia você vai ter que usar. Se você vai ter que somente marchar, se você vai ter que adorar, se você vai ter que confiar nele, se você vai ter que dar 7 voltas, se você vai ter que rodear por trás. Eu não sei. É Ele que vai te dar a estratégia. Mas Ele é poderoso. E se nós confiarmos nele e permanecermos nele, isso é muito importante. Permanecer em Deus, Ele nos dará a vitória.
pois a palavra dele diz que nós já somos mais que vencedores através de Cristo Jesus. Só que nós precisamos permanecer em Cristo. Essas afliçõezinhas, desculpa, irmãos, o termo, mas é isso. A gente que somatiza muito e fala assim, eu estou vivendo um gigante. Não é gigante não, irmãos. Perto de Deus tudo se torna pequeno. Tudo se torna pequeno. Não há nada grande perto dele. Eu estou com um problema, você não conhece meu problema. Não. Não conheço o seu problema. Mas eu conheço Deus e você também conhece. Amém? Então, é isso que eu queria dizer para vocês, essa palavra que Deus trouxe ao meu coração para essa noite. Que nós confiemos nele, que ele luta as nossas guerras. Amém? Mas o irmão Marcelo está pedindo oração. Infelizmente, um amigo dele, acabou de falecer lá no Paraguai. É isso, né, Marcelo? E para que Deus conforte a família e que providencie tudo para que o corpo dele chegue aqui no Brasil. Amém? Vamos orar então e pedir para Deus para que ele esteja no controle dessa situação. Pai amado, Pai querido, obrigado pela Tua palavra, obrigado porque nós sabemos que o Senhor tem cuidado de nós, que o Senhor tem lutado as nossas lutas, que o Senhor tem nos guardado de todo mal, ainda que nós não fomos tirados deste mundo, Pai. Esse mundo mal, onde nós passamos por aflições, onde muitas vezes nós achamos que estamos sendo derrotados pelo inimigo. Pois nós vemos a maldade aumentando, as pessoas cada vez mais sem uma consciência cristã, sem nenhum senso de família, senso de Deus, mas a nossa confiança está em Ti, Senhor. Nossa confiança não está na espada, na lança, em nada disso. Nossa confiança está no Senhor. E neste momento também nós queremos Te pedir, Senhor, que o Senhor esteja olhando para essa situação que o Marcelo nos trouxe, deste amigo dele que faleceu num país vizinho, numa terra distante. Muitas vezes nós sabemos que é difícil esse traslado para cá, mas que o Senhor esteja conduzindo todas as coisas. Que o Senhor esteja providenciando, que o corpo dele possa chegar ao Brasil de uma forma bem tranquila e que o Senhor esteja confortando a família dele, Senhor. É o que nós oramos e Te pedimos no nome santo de Jesus. Ainda na Tua presença, Senhor, eu quero Te pedir que o Senhor esteja despedindo o Teu povo em segurança, que o Senhor esteja nos guardando a cada dia e nos dê uma semana de trabalho, onde nós possamos viver muitas experiências contigo. É o que eu oro e te peço no nome santo de Jesus. Amém.